Olá, meu povo do quinto ano. Hoje é quarta-feira, dia 27/10/2021. Hoje a gente tem aula de história. Então, você pega aí seu livro de história. Você que ainda não fez a prova de história, ou então você está com alguma dúvida com a provinha de história, que a Fabiana vai fazer a leitura da prova, vai fazer as explicações, tá certo? Da nossa prova de história, tá bom? Se você já fez, e aí se você quiser aí ver se está correto da maneira que você fez, a gente tira aí as dúvidas. Lembrando que tia Fabiana vai fazer a leitura, tia Fabiana não vai dar nenhum tipo de resposta, tá certo? Então, pega aí primeiro a sua prova de história e logo depois você pega o seu livro de história e abre na página 194. Enquanto você pega o livro, enquanto você pega a sua prova, a tia Fabiana vai colocando aqui a página do livro de história, tá certo? Deixa eu achar o piloto, não sei nem onde tá. Vamos lá. Página 194 do livro de história. A gente inicia hoje com esse conteúdo que é Confidência Mineira ou Conjuração Mineira. Mas antes de tia Fabiana começar esse conteúdo, eu estou aqui com a terceira avaliação da terceira unidade da prova de história, tá certo? Olha só, tia Fabiana botou 10 questões, não foi isso? E aí tia Fabiana botou sobre o Tratado de Tordesilha, tia Fabiana botou aí sobre a primeira, segunda e a terceira expedição. A gente botou também as capitanias hereditárias, não é isso? E a gente também falou aí logo no início da colonização do Brasil, eu acredito que foi isso. No primeiro quesito tem dizendo o seguinte: qual o nome do primeiro comandante português que chegou no Brasil? Esse conteúdo a gente trabalhou bastante. Número 2, qual frei celebrou a primeira missa no Brasil? A gente também falou sobre isso. E a Fabiana também falou sobre a primeira religião estabelecida no nosso país, que foi o catolicismo. E aí tia Fabiana também falou que os índios eles eram obrigados, não é isso, ao catolicismo. E aí teve aquele frei que ele celebrou a primeira missa, que eu acredito que foi no domingo, que a gente tinha até falado. Número 3, qual nome foi dado ao Brasil no ano de 1500? Lembra quando a gente trabalhou aqueles vários nomes que foram dados ao Brasil, até o último nome, que hoje é chamado do Brasil, mas aí teve Terra Nova, Terra do Brasil, Terra dos Papagaios, Pindorama, foram vários nomes. Mas nesse quesito, tia Fabiana quer que você marque qual foi o nome do Brasil dado no ano de 1500. Quarto quesito, assinale corretamente ano que foi assinado o Tratado de Tordesilha. Lembra aí dos dois países que fizeram o Tratado de Tordesilha? Em que ano ele foi assinado? Em 1449, em 1949 ou em 1494? Número 3. Quais países assinaram o Tratado de Tordesilha? Foram 2 países. E aí, quais foram esses países? 6. Quem comandou a primeira expedição exploradora? A gente também trabalhou essas 3 expedições. 5. Circula o nome de quem comandou a expedição guarda-costa. Foi Gaspar de Lemos, Cristóvão Jacques ou Pedro Álvares? O que era um corsário? Lembra quando a gente falou desses corsários? Tem sim, gente. A gente falou, lembra de navios que a gente vai lembrar dos corsários. E no 9 quesito que a Fabiana está pedindo 5 nomes de capitanias hereditárias. A gente também trabalhou as capitanias hereditárias e a Fabiana mandou pesquisar, não é? E aí você só vai escolher 5 nomes, tá certo? Lembrando que os nomes das capitanias hereditárias são nomes de estados, né? Isso, cidades. Então, são substantivos próprios que devem ser escritos com a letra inicial maiúscula. E no 10º quesito, quem
fundou a Vila de São Vicente. Lembra da primeira Vila de São Vicente? Que foi no estado de São Paulo. E aí a gente tem também aquela pessoa, aquele homem que fundou a primeira Vila de São Paulo. Tá certo? Tá com dúvida? Aí vai ter que verificar um pouquinho aí no livro. Não é isso? O ideal seria não verificar. Seria fazer realmente. Se vocês lembrarem, a gente trabalhou bastante esses conteúdos, tá certo? Na próxima aula de matemática, a tia Fabiana vai explicar a prova de matemática, tá certo? Vamos lá. Agora a gente vai para a página 194 e aí a gente vai trabalhar em Confidência Mineira. Vamos lá? Coloquem a data de hoje. Coloquem a data de hoje, tá certo? E vamos começar com a leitura. 27/10/2021. Vamos lá? Confidência Mineira. Quando a gente fala em Confidência Mineira, gente, a gente vai falar de Tiradentes. E aí vocês vão conhecer um pouquinho da história de Tiradentes. Tem até o feriado, né, de Tiradentes. Aqui as pessoas falam lá, é o feriado de Tiradentes, mas na verdade, qual é o nome verdadeiro de Tiradentes? E por que existe esse feriado? Vamos lá? Na segunda metade do século XVIII, a economia mineradora dava os primeiros sinais de enfraquecimento. O problema de contrabando e a escassez do ouro nas minas e a profunda dependência econômica fizeram com que Portugal aumentasse os impostos e a fiscalização sobre as atividades empreendidas na colônia. Com a diminuição na produção, os mineradores começaram a ter dificuldades para pagar os impostos cobrados pelo governo português. Revoltando-se contra essa exigência, isso fez surgir nos anos de 1789 uma vila rica, atual Ouro Preto, estado de Minas Gerais. Uma conspiração que ficou conhecida como a Inconfidência Mineira. Desse movimento faziam parte idealistas intelectuais, padres, comerciantes e a elite mineira, mas entre eles destacou-se um homem simples e muito corajoso. Dentista ambulante, mascate, garimpeiro e militar, chamado de Joaquim José da Silva Xavier, apelido de Tiradentes. Alguns fatores determinaram esse movimento: a cobrança excessiva de imposto com taxas altíssimas, o decreto da derrama, que é expedido para cobrar os impostos atrasados, obrigando os mineradores a entregarem seus bens para saldar as dívidas. O decreto da derrama foi uma lei criada por Portugal. Vamos grifar aí desse último parágrafo. O decreto da derrama foi uma lei criada por Portugal, que dava que a cada ano as regiões de exploração deveriam pagar 100 arrobas de ouro, o equivalente a 1.500 quilos. Isso levou o povo ao desespero. Por decisão dos inconfidentes, a revolta teve início no dia da derrama e tinha como objetivo tornar o Brasil independente. Pretendiam instituir a república, fundar uma universidade, abrir escola e criar um serviço militar obrigatório. Página 195. Grifa todo esse parágrafo. Aí a gente tem uma imagem da casa onde se reuniam os inconfidentes em Vila Rica, atual Ouro Preto. Os inconfidentes não obtiveram êxito em seus planos, pois um dos seus membros, José Silva dos Reis, denunciou os seus companheiros em troca do perdão de suas dívidas. Nesse período, o governador Visconde de Barbacena suspendeu a derrama. Então, a gente vê aí que um deles, ele traiu aquele grupo que ele estava, né? E aí, ele traiu para que as suas dívidas fossem... Que sua dívida fosse esquecida, perdoada, né? Mas isso levou grande consequência ao que ele fez, gente. Vamos continuar?
Como resultado da traição de Silvério dos Reis, alguns inconfidentes foram expulsos do país. Outros foram presos e o seu principal líder, quem era seu principal líder? O Tiradentes. Ele foi enforcado, esquartejado no dia 21 de abril de 1792. Vamos grifar? 21 de abril é quando a gente diz que é feriado, né, um feriado nacional. Isso, na cidade do Rio de Janeiro. Apesar de frustrada, a Inconfidência deixou uma semente da luta pela liberdade. Então, ele solicitou, ele pediu, ele quis lutar por conta desses impostos cobrados pelo país. E aí, tinha lá um que entregou, né? Ele fazia parte lá do grupo. E aí, ele foi infiel com os seus amigos, entregou o plano. E aí teve as consequências. E quem era o líder? O líder era Tiradentes. E aí, por conta disso, Tiradentes foi enforcado, esquartejado. Quando a gente lê a palavra, né? Imagina, enforcou, esquartejou. O que é esquartejar, né? Cortar em pedaços. Imagina como era feito antigamente. Antigamente a gente não tinha aí a imprensa, não é? Ela era muito rotulada, ela era muito fechada, a gente não tinha essa imensidão de comunicação que a gente tem hoje. Quando a gente assiste a novela que está passando no 6, existe lá um jornal, não é? Um jornal. E esse jornal, quando ele vai criticar o governo do imperador, não é? Eu lembro que eu não assisto todo, porque quando chego em casa já é tarde, só um instantinho, Gustavo. E aí, eu assisti uma parte que a imperatriz, ela tá falando com uma das pessoas do jornal, pedindo que essa pessoa, ela não critique o governo do imperador, né? Então, naquela época ali, gente, já existia essa questão, né? Apesar que naquela época a gente não tinha a imprensa tão aberta, porque naquela época não se vivia uma democracia, não é isso? Se vivia uma hierarquia, uma monarquia, onde o nosso país ele era governado por imperadores, não era Dom Pedro, aí veio Dom Pedro I, Dom Pedro II. A novela retrata aí que a gente está vivendo nos tempos do imperador, e vocês viram que ali os escravos ainda são escravos, e as princesas Leopoldina e Isabel ainda são moças, não é? Porque é Isabel que vai dar a liberdade aos escravos. Mas se você perceber ali, ela ainda é uma adolescente, uma moça, né? Então vai precisar muitos anos ainda ali para que os escravos eles sejam libertos. Não é verdade? Apesar que ali mostra que aquele escravo que ele é comprado e que o seu dono ele quer lhe dar a sua abolição, ele pode dar, né? Mas ali a gente vê que os escravos ainda são escravos, né? Ainda tem seus donos. Pode falar, Gustavo. Página 196. A economia mineradora, por volta da segunda metade do século XVIII, começou a dar os primeiros sinais de enfraquecimento, porque Portugal resolveu aumentar os impostos e a fiscalização sobre as atividades empreendidas na colônia. Vamos lá. Botem aí, por causa do problema do contrabando, não foi isso? Por causa do problema do contrabando. Acho que tá fraco para vocês verem em casa. Deixa eu pegar o piloto. Contrabando. Deixa eu mudar aqui. Contrabando. Só um instantinho, tá certo? Vamos lá? Por causa do contrabando. Por causa do contrabando. E o que mais? Da escassez
do ouro nas minas e da fiscalização sobre atividades empreendidas na colônia. E aí, ó, gente, pausa o vídeo para poder copiar, ok? Foi por causa dos problemas de contrabando, da escassez do ouro nas minas e da fiscalização sobre as atividades empreendidas na colônia. Número 2. Pinte o quadro que completa corretamente a frase abaixo. Os inconfidentes eram intelectuais, idealistas, alguns muito ricos, que queriam a independência do Brasil e a proclamação da República. O terceiro. Vamos lá? O numeral 2 é o terceiro. Página 197. Para a página 197. Página 197. Responda corretamente o terceiro quesito. Vamos lá? Quando aconteceu a Inconfidência Mineira? Letra A. Página 197, não é isso? Em 1789, na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais, eu acredito. Minas Gerais. Pronto? Letra B, página 197. Página 197. Qual era o nome principal do principal líder do movimento? E aí a gente não vai botar Tiradentes, a gente vai colocar o nome dele completo, tá certo? Era Joaquim. Cadê? Joaquim José da Silva Xavier. Bora, gente. Letra C. Porque os inconfidentes não tiveram êxito em seus planos. Lembra quando eu falei que teve um deles que traiu, não foi? Eles não tiveram êxito porque um dos seus membros
Joaquim Silvério Reis, né? Silvério Reis denunciou seus companheiros em troca do perdão de suas dívidas. Pronto. Deixa que a Fabiana colocar assim para que vocês possam ver melhor. Porque um dos seus membros, Joaquim Silvério Reis, denunciou seus companheiros em troca do perdão das suas dívidas. Ok? Deixa eu sair da frente para que vocês possam aí pausar o vídeo. Agora, gente, para o próximo. Qual foi o resultado da traição de Joaquim Silvério dos Reis? Foi o que aconteceu com os inconfidentes? Bom dia. Qual foi o resultado da traição de José Joaquim de Silvério do Reis? Alguns confidentes foram expulsos, não foi? E teve aquele com Tiradentes que foi o que mais sofreu, não foi, gente? Foram expulsos do país. Não foi isso? Outros presos. E o seu principal líder, o que foi que aconteceu? E o seu principal líder foi o quê, minha gente? Enforcado e esquartejado, não foi? E tem um R aí. Foi esquartejado no dia 21 de abril. 21 de abril de 1700
e 92. Certo? Pesquise e responda. O derrama era. Vocês que estão em casa vão responder página 195, quesito 5, e página 197, quesito 5, e página 198. Tá certo? No livro de vocês, gente, tem aí explicando o que era derrama. Mas se você em casa tiver a oportunidade de pesquisar na internet o que é derrama, você pode fazer isso também, tá bom? Então fica para casa. Página 197, quesito 5, que é uma pesquisa, e página 198. Na próxima aula de história, que a Fabiana faz a correção, tá bom? Amanhã é quinta-feira, amanhã a gente tem aula de matemática. Beijo para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. Não esquece, gente, de mandar lá no aplicativo as fotos das atividades que são feitas, tá bom? Beijo para todo mundo que está em casa e até a próxima aula. Tchau, tchau!